Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, que prazer estar com vocês novamente. E hoje vou tratar de um assunto muito interessante e que certamente interessa a todos nós e principalmente ao meu público, que são as leis trabalhistas. Minha convidada é a doutora Juliana Queiroz Guimarães, que faz parte do escritório Burato Queiroz Guimarães. Prazer enorme tê-la aqui conosco. Prazer é meu, amigo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um assunto espinhoso, né? É um assunto que está em voga, né? Que ele está em evidência, porque houve uma recente alteração agora em novembro de 2017, que mudou mais de 100 artigos da CLT, não só processuais, né? Que se reflete diretamente no dia a dia de quem milita na Justiça do Trabalho, mas também com relação à mudança em algumas leis de direito relacionado diretamente ao funcionário e ao patrão, né? Então foram muitas mudanças que tiveram. E quais foram as mudanças mais relevantes, Juliana? Por exemplo, eu acho que isso foi uma mudança boa não só para as empresas quanto para os funcionários, que é o fracionamento de férias, né? Antes o funcionário poderia, no máximo, tirar 20 dias de férias e vender 10 ou 30 dias direto. Só que hoje ficar, por exemplo, 30 dias direto fora, o empregado às vezes não tem nem tempo, o que fazer, o que não né? fazer, né? Ou o que não fazer, né? E também não atendia a realidade da empresa, que às vezes ficar tanto tempo um funcionário fora, dependendo da função que ele exercia, também fazia uma falta, né? Prejudicava o andamento muito dos trabalhos, prejudicial. Né? E eles equipararam agora o funcionário seletista, como a gente chama, a, por exemplo, ao servidor público, porque antes o servidor público já podia, em alguns casos, pedir o parcelamento, o que o funcionário seletista não podia. Então a regra agora pode se fracionar, sendo que um dos períodos no mínimo tem que ter 14 dias e o restante ele pode fracionar em 5 dias, mais 5 dias. Isso dá uma mobilidade maior. E a venda também desses dias. A venda também desses dias. Isso continua igual. Por exemplo, uma mãe de família que tem férias do filho em 2 períodos, né? No final, começo do ano e em julho. Antes ela tinha que escolher um período. Agora ela pode se adequar a isso. Então foi uma mudança muito boa, eu acho que para ambas as partes. Para ambas as partes, né? Outra mudança que está gerando uma controvérsia muito grande, por exemplo, o pagamento de horas in itinere, que é aquela jornada que o funcionário entre a casa dele e o trabalho quando ele não é servido por transporte público municipal ou estadual ou interligações. Isso acontece muito por conta de o horário, não ter ônibus. Então, assim, foram mudanças que foram adequando e dando um fôlego até para as empresas também, né? Então, nesse momento de crise, no meu entender, a reforma trabalhista deu um fôlego, não tirando absolutamente direito. Claro que existem dentro dos 100 artigos... Mas tirou alguma coisa do funcionário?
Então, existem essas interpretações, como eu disse, das horas in itinere, que antes eram devidas quando não tinha horário compatível, e hoje, independente da compatibilidade ou não, não se tem mais esse período, né, que seriam como se fossem horas extraordinárias. Mas qual foi a relação que eles fizeram? Por exemplo, um funcionário que trabalha aqui em Campinas e mora num local bem distante, por exemplo, para frente lá do Campo Grande, trabalha aqui no centro ou trabalha no shopping Iguatemi. Ele tem que tomar 3 ônibus, né? Então ele faz aquelas baldeações. Ele demora 1 hora, 1 hora e meia para chegar no trabalho. Como tem ônibus, linha normal, ele não teria direito a nada. Um funcionário que, por conta do horário, digamos que ele entre num turno às 5h30 da manhã ou às 6 da manhã e não tenha um ônibus que passe, um ônibus de linha regular. Ele podia demorar 15, aí a empresa fornece um transporte para ele, um fretado. Ele poderia demorar 15 minutos para chegar do local da casa dele para até a empresa, e aí ele receberia. Uma completa assim, disparidade, né? Então, veja, a lei veio para regularizar essas situações. Né? E regularizou? Veja, eu até vou usar uma expressão, né, como se a gente colocasse num caminhão várias melancias e o caminhão começa a andar. Até as melancias se acomodarem, leva um tempo. Nós estamos nessa fase de... muito recente. Muito recente. Os doutrinadores, os próprios juízes, né, ainda estão discutindo sobre a constitucionalidade ou não de algumas normas ali impostas. Alguma coisa o próprio Supremo já definiu. Vou dar um exemplo aí que ficou bem na moda. A cobrança sindical, né, da contribuição sindical. Que não é mais obrigatória. Que não é mais obrigatória. Aonde nasceu isso? Na alteração da lei. Aí, no começo, até o Supremo, há 1 mês e meio, mais ou menos, falar, não, essa lei nova, ela é constitucional. Por que ela é constitucional? Porque a nossa Constituição prevê, ela está de acordo até com as normas internacionais, né? Você vai em qualquer outro país, não existe a obrigatoriedade do imposto sindical. Então, veja, como a gente está nesse caminho, o Supremo está se manifestando em algumas matérias. Com relação a isso, ele já falou, é constitucional essa lei. Tem outras, tem mais de 50, salvo engano, ações diretas de inconstitucionalidade tentando falar que é inconstitucional alguns artigos da lei. Alguns itens. Exemplo também sobre a gratuidade ou não das ações trabalhistas, porque hoje o funcionário, né, o ex-funcionário que entre com a ação, ele, pela regra nova, tem que arcar com custas e com os honorários advocatícios. Os honorários advocatícios, nem por justiça gratuita, ele consegue não pagar. E o Supremo está decidindo se isso é constitucional ou não. Mas o TST, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, já falou, a partir de 13/11 de 2017, está valendo. Então, todas as ações que foram distribuídas após essa data, já se sabe que se você perder a ação... Tem que pagar os honorários. Tem que pagar os honorários e as custas processuais. Certo. Agora, Juliana, a seu ver, sob a luz, digamos assim, do direito, o que é que você diz? Você acha que essas mudanças vieram somar, vieram para melhorar, estão melhores, mereciam ter vindas ou não? Veja, a CLT é da década de 40. Até, assim... Ainda é aquela... São leis da época de Getúlio Vargas? Sim, ainda. Claro que tiveram leis que foram complementando, mas ela foi pensada num momento, né? O Brasil era outro país. Outro país.
Isso, o que foi acontecendo? Foram acontecendo jurisprudências, entendimentos, mas não uma mudança na legislação. E houve muita mudança nas formas de trabalho. Quem se pensava na década de 40 numa coisa chamada teletrabalho ou home office? Ou seja, o funcionário poder trabalhar na casa dele. Quando se pensou isso? Nunca. Nunca, não era possível. Então, foi muito benéfica. A lei precisava ser arejada, renovada, tinha que serem observadas essas mudanças no próprio comportamento. Claro que o Estado ainda tem que legislar sim, tem que verificar, a Justiça do Trabalho é importantíssima para isso. Então. Mas precisávamos ter uma renovação, né? Certo. Agora, estruturalmente, o que você tem a dizer, digamos, nessas mudanças, o que vem contribuir na estrutura, digamos, nessa linhagem, digamos, da relação entre empregado e empregador? Como é que você vê essa relação com essas mudanças? Melhorou a relação entre o patrão e o empregado? Houve ressentimento de uma parte ou de outra? O empregado tem perdas? Como é que está? Porque a gente não entende, nós somos leigos. Veja, nós estamos caminhando ainda, né? Os empregados, eles têm que aprender a negociar. Foi dado um certo poder de negociação. Algumas questões podem ser discutidas com empregados. Existe a valorização da participação do sindicato nessas negociações. Então, assim, nós estamos caminhando para isso. Mas, numa projeção do futuro, eu vejo que essas relações vão de fato melhorar, né? As coisas vão ser mais abertas, os benefícios vão poder ser mais negociados e mais conversados, né? Isso eu falo na prática, porque antes, assim, vinha-se muito de baixo para cima, ou até de uma negociação de sindicatos, quando eram discutidas as convenções coletivas, e hoje existe uma possibilidade maior da empresa negociar direto com o sindicato, da empresa poder falar um pouco mais com o funcionário, né? E o funcionário também poder se manifestar. Por quê? Por exemplo, volto aí na questão das férias. O funcionário pode pedir esse parcelamento de férias, entendeu? Então, assim, ele tem essa possibilidade. Claro que choca muito, né? O que se você escuta tirou direitos, fez isso, fez aquilo. Mas se nós ficássemos do jeito que estávamos, muitas relações atuais estavam fora da lei, né? Por exemplo, Vamos dar uns exemplos. Um ramo de buffet ou de restaurante, né? A pessoa, ela era contratada só para o dia ou só para o evento, né, no caso do buffet, ou no final de semana, naquele pico, um dia dos pais, um dia das mães, né, que a gente sabe que vai ter um pico maior. Esse funcionário ficava à margem da lei, porque ele era o quê? Ele ia lá, trabalhava um dia, recebia pelo dia. Mas ele não era um diarista? Ele era um diarista, mas ele também não tinha respaldo nenhum. Hoje você pode, digamos, aquele que ia quase todo final de semana, ele perante um INSS, quando ele sofresse algum acidente ou quando ele ficasse doente, ele não tinha respaldo nenhum. Hoje, com a legislação, o chamado trabalho intermitente, que na verdade a criação dele foi exatamente para cobrir essa lacuna da lei. Entendeu? Entendi. Então, agora ele está protegido, porque ele tem um registro. E agora como ele ficou? Agora existe o trabalho intermitente. Ele tem um registro em carteira, que ele não é chamado todos os dias, existem alguns requisitos para se chamar. Então, por exemplo, eu quero que ele trabalhe no sábado. Eu tenho que chamar com uma antecedência mínima de 3 dias, e ele tem a possibilidade de falar, eu quero ou eu não quero trabalhar, mas nesse momento ele tem uma carteira assinada. Ele está na égide do Estado, porque antes ele ficava à margem da lei. Exato. Entendeu? Então agora ele está dentro
da legislação. Então ele se sente mais protegido, Sim, né? ele se Essa sente é mais verdade. protegido. Agora, Juliana, eu sei que naturalmente é uma área muito abrangente, que é a área, por exemplo, das domésticas, né? Uhum. Que já tinha sido aprovado antes dessa reforma, não é isso? Isso. Mas ainda cabe perguntas e respostas, porque muita gente ainda não entendeu por que trabalhar 2 dias cabe ser diarista e 3 já é considerada uma empregada efetiva, que fala? Com vínculo empregatívo. Com vínculo empregatível. Seletista. Escuta, por que não 4? Por quê? Bom, antes... Uma boa pergunta já de cara. Por que 3? Quem determinou que tem que ser 3? Antes da alteração da legislação, ficava realmente, né, 1 vez, 2 vezes, tinham até decisões do TST, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, que falavam 3 dias com prestação na casa de família, não caracterizava vínculo. Com a alteração da lei, como tinham juízes e tribunais que falavam 1 dia, 2 dias, 3 dias, veio e pacificou. Até 2 dias não tem vínculo. A diarista, com 2 dias, né, digamos que ela vá segunda ou quarta na sua casa, ela não tem vínculo. A partir do 3º dia, cria-se o vínculo empregatício. Você não tem discussão mais. A lei então, mas fala... isso foi determinado pelos juízes. Pela lei. A lei que alterou o contrato do empregador, o empregado doméstico, está escrito lá na lei. A partir de 3 dias tem vínculo empregatício. Antes ficava a critério do juiz entender. Aí agora a lei fala, 2 dias não tem vínculo, 3 dias vínculo empregatício. E aí alteraram outras... Então, mas aí cabe, por exemplo, uma pergunta que diz, que eu ouço, é muito recorrente, fala, então eu dispenso a minha, não quero, e vou pegar 2 diaristas por semana. Pega 4 dias, né? Isso. Entendeu? Que, então, assim, eu acho que aí tem alguma coisa que não está... A legislação do empregado doméstico, ao invés dela ajudar, atrapalhou. Ela atrapalhou demais. Ela enxergou o empregador doméstico, que normalmente é uma dona de casa, que não tem contato com o contador, não tem... fica é uma em casa, relação pessoal. Totalmente pessoal, e transformou isso em características de uma empresa. Isso. Então hoje, e o sistema ficou ruim para as próprias empregadas domésticas. Por que eu digo isso? Aquela guia que a gente recolhe hoje, né, do empregador doméstico, que você já recolhe o INSS, o Fundo de Garantia, que é o E-Social, ela não se comunica com os demais órgãos do próprio governo. Então, por exemplo, eu sou uma empregada doméstica, meu empregador está lá recolhendo normalmente, né, as contribuições através da guia. Eu preciso de uma licença maternidade, ou eu preciso de uma licença saúde, eu entro com um pedido junto ao INSS. Como o INSS não tem ligação com essa guia que é recolhida para a Receita, eles não conversam, a demora para que essa empregada consiga receber triplicou. Por quê? Porque não tem conversa. Eles não se conversam. Então, assim, aquilo que era para ajudar acabou resolvendo o problema do governo em relação a contribuições, a arrecadação, mas não resolveu o problema e a relação das pessoas. Das pessoas. Das pessoas. Então, mas daí eu pergunto, hoje, por exemplo, quando uma funcionária tira uma licença saúde por algum problema, continua sendo como era antes, o empregador tem que aceitar, fica sem a funcionária e tem que pagar. Não o salário, porque ele está recolhendo a guia. Ela tem que receber do INSS. Então e esse é o problema que eu falei. É ali que está. Por isso é que eu queria entender. Porque eu pensei, mas quer dizer que então agora também o empregador fica à mercê só do que foi decidido para os empregados? Não. E ele mesmo não tem respaldo? É que agora, o problema é justamente esse. A demora acabou prejudicando o empregado. Então vamos lá, eu vou esclarecer, porque isso é uma coisa que várias pessoas discutem, as donas de casa. Se a sua funcionária, ela precisa, me corrija, hein, Juliana, se estiver errado, de uma licença ou maternidade ou de saúde,
sei lá, estou com qualquer coisa, vou fazer uma cirurgia, ficar 30 dias afastado. Não é você que vai pagar esse salário nesse período que ela está fora. É Porque isso? a partir do 15º dia ela entra para o INSS. Entendeu? Então você... Ah, mas eu fico sem a funcionária. Mas também você não precisa mais pagar. Não é? Sim. Quem paga é o INSS. Então, nesse período, você contrata uma diarista que venha 2 vezes por semana a suprir a ausência da sua funcionária. É isso. É isso. A partir do Quanto 15º. à aposentadoria, não. Quanto às benesses da funcionária. Porque do empregado também, doméstico. do empregado. Porque antigamente falava-se que era tudo para eles e nada para os patrões. Ainda procede? Na reforma trabalhista, agora... Está mais equilibrado. Mas o que eles falavam isso era na justiça, né? Então, você entra com a Isso. ação, você ganha. O que eu aconselho? Porque isso não muda muito. Às vezes, ainda mais uma relação de empregado doméstico, por exemplo. Você acaba fazendo mais coisas até do que a lei permite e acaba se esquecendo ou não achando necessário fazer coisas que a lei determina. Por exemplo, pegar recibo, né? Quantas vezes... Registro absoluto. O registro, pegar, mesmo com o registro, pegar o recibo do que você entregou, o vale transporte, que você pagou as férias, que você pagou o 13º. Por que eu falo isso? Gente, um recibo simples, né? Recebi de fulana de tal, o valor... Por quê? Porque o que eu vejo na prática, a empregada entra com a ação, você vai pedir os documentos... E ela simplesmente não tem. Eu paguei, mas eu não tenho esses documentos, né? Então, o que eu aconselho? Documente, pega um recibo, né? Eu sei que é uma relação bem pessoal, pode continuar fazendo as coisas a mais, né, que você fazia, mas pegue o recibo daquilo que a lei mas determina. Mas o transporte não está implícito, já não vem na documentação da funcionária? O vale transporte você é obrigado a dar, você descontando 6%. Sim. Ah, tá. Entendeu? Tá. Mas você tem que dar um recibo, fazer esse recibo. Porque como numa empresa, isso já vem descontado no holerite e já vem... Agora, numa relação de empregado doméstico, é importante o empregador pegar, entreguei o valor de tanto, de vale transporte, né? Ou entreguei o vale transporte, né? Para funcionar. É importante pegar esses recibos. Tá aí. Olha, isso aqui dá pano para manga, hein? Porque a conversa com a Juliana seria um programa a mais. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Mas acho que deu para vocês entenderem, né? Todo esse panorama visto da ponte. Agora está dependendo ainda do Supremo aceitar ponderar alguns itens, tá, Juliana? Tá dependendo. Mas, paralelo a isso, quando ele não fala se é constitucional ou não, o que está valendo é a lei. É a lei. É a lei. Perfeito. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Viu? Obrigada. E obrigado a você. Gostou? Esclareceu dúvidas? É muito importante. Fique sempre a par para que você não tenha problemas no futuro, na sua vida, principalmente nas suas relações entre os seus funcionários, a sua empresa e você. Até o próximo programa.